Graça e paz a cada um de vocês, caros alunos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Hilberto Chauri e estamos aqui para mais uma lição deste segundo trimestre da nossa revista, a lição de número 13, cujo título é Integridade do Líder. A nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal e a produção das lições em vídeo tem a realização da Comunicação Batista. Nossa revista, nesse trimestre, tem o título O Padrão da Liderança Cristã para a Igreja do Nosso Tempo. Então vamos nos dedicar agora ao aprendizado desta lição número 13, Integridade do Líder. O texto base utilizado para o desenvolvimento desta lição é o Salmo 15. E o texto áureo desta lição é Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Integridade é um assunto de grande importância e relevância dentro do nosso contexto cristão e eclesiástico, principalmente relacionado ao tema da liderança. Integridade significa singularidade. Então, as palavras, os pensamentos e as ações de uma pessoa então, devem formar uma unidade. A antiga palavra grega para integridade era sinceridade. Ou melhor, a antiga palavra grega para sinceridade carregava um significado semelhante, né, à palavra íntegro ou integridade. Então, algumas estátuas elas eram queimadas em fornos e quando elas saíam desses fornos com pequenas fendas, os artistas eles tentavam esconder essas fendas colocando cera nas suas rachaduras, preenchendo então, essas fendas com cera. E então, com cera quente. Então, essas estátuas elas eram manipuladas, elas eram com cera. E quando as estátuas saíam no forno, né, sem defeitos, né, sem essas rachaduras, então o artista colocava no pé dessa estátua a expressão sem cera, ou seja, então era uma peça íntegra. A origem da palavra integridade, tanto no latim quanto no francês, tem o significado de intacto, inteiro, integral, e o conceito, de modo geral, ele significa que tudo que está funcionando bem, o que é íntegro, né, inteiro, integrado, intacto ou puro. Então esta é a conceituação da palavra íntegra ou integridade. E com base nessa conceituação, nós entendemos pela palavra de Deus e é da vontade de Deus que os cristãos sejam íntegros. Então a integridade ela é da vontade de Deus. Então, Deus deseja que os seus filhos vivam uma vida íntegra na sua totalidade. Então, os nossos atos devem ser o reflexo daquilo que somos no Senhor. Então, tudo aquilo que nós praticamos, né, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós externalizamos, deve ser reflexo daquilo que nós somos no Senhor Deus. Então Deus tem instruído o povo, a nação de Israel, quanto às ameaças e também quanto às tentações vindouras na terra, para onde iriam, caso, né, eles não fossem íntegros. Por isso, então, Deus exigia deles a integridade. Em Deuteronômios, no texto de Deuteronômios 18, 13, nos diz: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Esta era a exigência de Deus em relação ao seu povo. O caminho, então, para nós sermos íntegros é buscar a instrução na palavra perfeita do Senhor. Então, devemos buscar o caminho da perfeição na palavra de Deus. E a vida cristã, ela envolve várias questões que são essenciais para a integridade.
Então a integridade ela visa, né, ela significa a busca, ela visa e prima pela busca da verdade, compreendendo então a vida. É impossível alguém ser cristão sem esta busca de todo o coração. Ou seja, é impossível ser cristão sem buscar viver uma vida íntegra na presença de Deus. As Escrituras, elas nos chamam atenção para aspectos evidentes da integridade, né, de Deus e também em sua natureza e manifestação. Nós vamos ver agora alguns exemplos, alguns desses aspectos, né, da natureza e também da manifestação de Deus, quanto à integridade da natureza e da manifestação de Deus na história e também na palavra de Deus. O primeiro desses aspectos é o caminho de Deus, ele é íntegro. O Salmo 18 e o verso 30 nos diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, não há contradição em Deus e também em nenhuma de suas formas de dirigir a história. Então, a perfeição, ela permeia toda a sua obra como expressão daquilo que ele é em si mesmo. O outro aspecto é a lei do Senhor, ela é íntegra. O Salmo 19:7 nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor, além dela ser perfeita, ela é completa e abarca todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos traz todas as instruções necessárias para que venhamos ter uma vida íntegra, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Na integridade da palavra, não há contradição. Antes, temos o absoluto de Deus para todas as nossas circunstâncias. Por isso, quem segue a palavra de Deus, buscando praticá-la com integridade de coração, será irrepreensível em seu caminho. Em todas as circunstâncias, este será bem-aventurado. Salmos 119, verso 1 e 3. Agora nós vamos ver quanto alguns aspectos da nossa vida, o quanto Deus, né, se alegra quando nós praticamos a integridade em alguns aspectos da nossa vida. Então, a santa satisfação de Deus redunda em bênçãos nas nossas vidas quando nós procuramos viver uma vida de integridade. E o primeiro, então, aspecto que eu quero falar aqui, ou melhor, o segundo aspecto que eu quero falar aqui, o segundo tópico, é sobre a integridade no viver. Integridade no viver. Deus, ele não deseja apenas que nós tenhamos uma integridade no sentir, mas que nós venhamos revelar também uma integridade no fazer. Ou seja, nós devemos demonstrar nos nossos atos, nas nossas palavras, na nossa prática, a integridade no nosso viver. Então, Deus não quer que nós praticamos de forma isolada atos externos de obediência, sem um coração comprometido. Porque a integridade, ela é muito mais ampla do que isso, ela é muito maior do que isso. A integridade, ela requer compromisso com o que nós cremos. Deus também, ele requer a nossa integridade quanto ao ser e quanto ao fazer. O que isso significa? Que as nossas obras sejam boas, mas que as nossas obras sejam boas, mas que sejam as melhores que nós podemos fazer em relação daquelas condições. Ou seja, que as nossas obras sejam boas, mas que além de boas sejam as melhores que nós podemos fazer segundo as nossas condições, segundo as nossas forças. O terceiro tópico que eu quero abordar aqui nesse estudo, dessa lição, é quanto os inimigos da integridade.
Nas nossas vidas, ou na nossa vida, nós precisamos vigiar em 3 áreas que são cruciais, que todo líder cristão precisa vigiar e precisa cuidar para que não sofra com a tentação. Ou devemos vigiar para não cairmos em um desses aspectos. O primeiro deles é a tentação das riquezas do mundo. Provérbios 10, 9 nos diz: quem anda em integridade anda seguro. Então, nós precisamos também observar esse ponto quanto à nossa relação com o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não quer dizer que não podemos ter recursos financeiros, não quer dizer que nós não possamos ter recursos materiais, que não podemos ter riqueza. Mas o problema é a nossa relação com essa riqueza. É a relação que nós temos com o dinheiro. Então, é necessário, ou faz-se necessário, que venhamos andar com integridade quando nós lidamos com o dinheiro. De modo geral, o dinheiro ele é um instrumento de bênção, né? É um instrumento de bênção de Deus nas nossas vidas. O problema todo é o amor ao dinheiro, né? Entretanto, é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos guardar o coração e não negociar nem o nosso ministério, nem os valores, princípios, em razão das ofertas financeiras. E uma das formas de nós preservarmos a nossa integridade em relação a esse aspecto da tentação, para não cairmos em tentação no aspecto das riquezas do mundo, é nós termos um coração grato. Então, que nós viemos pedir ao Senhor um coração agradecido. Se nós tivermos um coração agradecido por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos proporciona, dificilmente nós vamos incorrer no risco de sermos tentados pelas riquezas, ou de nós sermos reféns do dinheiro ou dos bens materiais. Todo ato de gratidão a Deus, ele se transforma em bênção nas nossas vidas e também gera uma satisfação na nossa alma, no nosso ser. E aí, nesse caso, nós não incorremos o risco de cair em tentação por causa das riquezas do mundo. A segunda área que nós precisamos atentar seriamente quanto a também vivermos uma vida de integridade é a tentação em relação ao poder. Porque o poder, ele gera um fascínio sobre o homem, dando-lhe a falsa impressão de segurança. Na verdade, o Senhor, ele dá o poder ou até a autoridade com um propósito, mas esse propósito ele deve ser seguido com humildade e sabedoria, porque o uso deste poder, né, para cultuar a personalidade, para fomentar o destaque, ou atacar até os próprios inimigos, ou impor as suas ideias, é algo pernicioso, que não é segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, esse é um dos efeitos mais carnais que o poder pode demonstrar. Por isso, então, nós precisamos fazer o bom uso da autoridade e do poder, segundo o propósito, segundo o querer de Deus, para as nossas vidas, ou segundo a vontade que Deus nos proporcionou, nos delegou, ou nos outorgou esta autoridade. E nunca para um benefício egoísta, ou para tentar prejudicar outras pessoas, ou para a própria autopromoção. Então o poder ele precisa ser usado com humildade e sabedoria. E o terceiro aspecto, que também é muito sério, é quanto à integridade moral. Precisamos lutar contra as tentações sexuais. E esta é uma área muito delicada e tem levado muitos líderes cristãos à queda. E infelizmente, essa é uma realidade no nosso contexto e que requer, então, certos cuidados. E alguns cuidados que nós, líderes, podemos tomar em relação a isto, e de modo geral, né, podemos aplicar nas nossas vidas, é de estabelecer limites claros
né, o líder cristão ele precisa estabelecer limites claros no seu relacionamento com o sexo oposto, para que não dê nem encoraje sinais equivocados. Ou seja, o líder ele deve se precaver, ele deve lidar com prudência esses relacionamentos com pessoas do sexo oposto. Para que não deixe nenhuma margem ou não gere nenhuma expectativa falsa nas pessoas do sexo oposto. Um outro quesito é cultivar um relacionamento intenso com o seu cônjuge. Ou seja, é importante que o líder construa uma confiança matrimonial mútua. E também que ele venha suprir todas as suas necessidades de companhia, de companheirismo dentro do próprio casamento. E também é importante que o líder ele elimine ou redirecione as ocasiões de indolência e os pensamentos vãos. Ou seja, é importante que o líder ocupe o seu tempo, ocupe os seus pensamentos, as suas ideias, com projetos, com objetivos grandiosos ou com planos de viagem ou projetos para a família, projetos para a igreja, para o trabalho, para o seu emprego ou para o seu negócio. Então, o líder ele precisa redirecionar qualquer pensamento ou qualquer atitude indolente em relação a aspectos vãos, né, e redirecionar esses pensamentos para algo proveitoso, para algo grandioso, para objetivos, né, maiores e principalmente juntamente com o seu cônjuge. O Russell Shedd, ele tem uma expressão que ele diz que um líder ele não cai de repente, mas é como uma árvore que em um processo vagaroso de apodrecimento interno. Ela só cai quando vem um vento forte, mas não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que acontece ao longo do tempo e que não é tratado, que não é resolvido e que não é resolvido, que não é atacado pelo próprio líder. Ou seja, que são os princípios, né, perniciosos que prejudicam a moral e que também prejudicam a questão da disciplina e principalmente em relação à sua vida moral e também à sua vida ética diante de Deus. Então, nós somos chamados para vivermos uma vida de integridade, porque esta é a vontade de Deus para os seus filhos. E a integridade ela é um pilar fundamental da fé cristã, que reflete o caráter que reflete o caráter de Deus e sendo um requisito para o testemunho eficaz. Pois a falta de integridade é o principal obstáculo para a credibilidade do Evangelho. Então nós, como líderes e como cristãos, de modo geral, nós precisamos preservar pela integridade, em todos os aspectos. Primeiramente, porque a integridade é da vontade de Deus. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é íntegra, o caminho de Deus, ele é íntegro. Também nós precisamos manifestar, expressar, viver em toda a nossa forma de vida, de manifestação, quer seja através de palavras, através de atitudes, através de comportamentos, tanto em atos como em expressões, nós precisamos viver e demonstrar a integridade. Ela não pode ser um caso isolado, ela não pode ser somente um sentimento, mas ela precisa ser um ato prático, prático e diário nas nossas vidas. E temos então esses três inimigos, né? Os inimigos da integridade nessas três áreas. Na área da riqueza ou da relação do homem com o dinheiro, em relação à tentação do poder, ou seja, o uso que o homem faz do poder que é confiado a ele, e também na área moral ou na área sexual. Também precisamos ter cuidado em relação à integridade moral, lutando contra as tentações sexuais. Então precisamos, né,
estabelecer esses limites com as pessoas do sexo oposto, ou seja, precisamos tomar todas as precauções, todos os cuidados, né, como nós vamos nos relacionar com as pessoas do sexo oposto para que não venhamos deixar nenhuma margem ou não venhamos deixar nenhum tipo de vestígio, digamos assim, de intenções equivocadas em relação às pessoas do sexo oposto. E também, como um antídoto, é importante nós cultivarmos um relacionamento intenso, né, e completo dentro da nossa casa com o nosso cônjuge. Esta é uma área bastante importante, tanto na vida do cristão, mas principalmente do líder cristão que Deus levantou para servir e que serve como exemplo e como modelo para os seus liderados. Então finalizamos aqui mais esta lição. Desejo que Deus abençoe a sua vida e que possa continuar lhe abençoando grandemente os seus estudos da Palavra de Deus. Deus abençoe grandemente.